palavra para o Gus. Depois a gente faz mais umas perguntinhas para a galera. Beleza. Então tá. Galera, teremos duas talks essa noite, como eu falei. A primeira é do Gus. Gus, tudo contigo. Boa talk. Obrigado, Guilherme. Então, pessoal, vamos falar sobre cultura de métricas e o retorno da UX. Esse título gigante é uma referência a Senhor dos Anéis. Vocês vão ver muitos memes de Senhor dos Anéis na apresentação. Muito prazer, então, eu sou o Gustavo, mas por favor me chamem de Gus. Eu sou UX designer aqui na Elegra. Já tive experiências durante minha trajetória até agora em produtos de Product Information Management, que é basicamente catálogos virtuais, CRM, questão de gestão de comércio exterior, que é o Global Trade Management, e também de segurança eletrônica, que era de surveillance. A maior parte produtos de B2B, mas também com alguma porção de B2C em alguns momentos. Eu também trouxe um pouquinho da história aqui, na questão de eu ter sido ex-presidente da empresa júnior de design do meu curso, na URGS, em design de produto, onde eu tive o contexto, assim, para começar a pensar em como converter o trabalho de design em resultados mais, não tangíveis, mas resultados mais quantificáveis, assim. Porque o modelo de empresa júnior, a princípio, ele é sem fins lucrativos, mas os nossos resultados, eles ainda são mensurados de forma financeira. Então, durante esse período que eu tive na presidência da empresa, a gente teve bastante o desafio de conseguir alinhar a nossa prática de design com resultados que faziam sentido para os membros que estavam na empresa, que eram voluntários, e se convertiam, de certa forma, em resultado financeiro. E isso foi um exercício bem a gente precisou pensar muito, assim, em como fazer essa relação, sabe? E aí foi um comecinho, assim, a pensar em métricas. Mas, assim, dentro do contexto da UX, mais propriamente dita, eu me fiz a pergunta, assim, do porquê que a gente buscaria uma talk para falar sobre métricas, basicamente, né? E eu pensei nesses três contextos. Me coloquei, assim, em situações que eu já me deparei e pensei que uma pessoa poderia buscar falar em métricas porque ela precisa motivar a gestão da empresa ou do projeto a incluir UX, incluir mais UX, e ela precisa fazer isso de forma objetiva. Uma pessoa poderia buscar trabalhar com métricas porque ela precisa de um processo de tomada de decisão mais controlado e racional, ou talvez ela precisa demonstrar que o investimento em UX valeu a pena, que daí é mais literalmente ROI que a gente está falando, né? Até não sei se vocês vão receber uma enquete. Sim, vou talvez mandar em ela algum agora. momento. Yay! Porque eu gostaria de saber em qual contexto talvez o pessoal se identificasse mais, que daí dependendo eu posso falar mais de uma parte ou menos de outra. Métricas na raiz, né, Gus? Métricas na raiz. Já deve Até ter... eu falei bastante. Desculpa, pode falar. Não, desculpa. Você já deve ter recebido ele na tela de vocês. Estamos recebendo alguns votos. Assim que tiver alguns, eu compartilho os resultados. Até o pessoal se apresentou. Teve o Vitor, se eu não me engano, né? Que falou que era PO. Até eu vou acabar usando muito mais a palavra designer ou falar design nessa palestra, mas ela é de forma geral para todo mundo que está envolvido com o processo de discovering de projeto, processo de UX. E até o papel do PO aqui é muito interessante, né? Porque o PO muitas vezes tem essa visão de negócio muito mais muito mais precisa, assim, né? Então,
no projeto que eu tô, o PO tá totalmente dentro, assim, dessa questão de ter métricas mais consistentes. A gente viu aqui que o pessoal está realmente buscando um processo mais controlado e racional de tomada de decisão, né? Mas também tem um interesse bem grande em investimento de UX valendo a pena. Então, eu vou dar um foco mais para esses casos, tá? Bom, basicamente, eu resumi esses 3 casos que eu falei. E, basicamente, a gente não está conseguindo fazer o nosso processo da forma que a gente considera que seria ideal. E as métricas, elas entram em cena para nos ajudar, para nos dar um maior recurso, assim, em tomar decisões mais controladas e racionais, mas também ter mais respeito durante o processo, né? O profissional de design, muitas vezes, ele tem não diria um estigma, mas existe muito aquela questão da gente ser meio desvalorizado, assim, numa equipe que é muito mais técnica, só que também tem muito conhecimento técnico na hora de fazer UX, e isso se mostra muito nas métricas e elas nos ajudam a ganhar mais respeito na hora de defender alguma coisa dentro do projeto. Muito nessa questão de transformar as coisas em menos achismo e mais validação, né? Em vez de simplesmente ter uma ideia e mostrar ela defendendo que você acha que isso daria certo, você está lá dando todo um contexto para essa ideia, tratando ela como uma hipótese, daí você vai lá, experimenta e monitora os resultados que essa ideia teve em aplicação. Mas simplesmente saber que as métricas são úteis e começar a usar elas e tentar aplicar no projeto, muitas vezes não é só fazer isso, porque elas são sustentadas primeiramente por processos, né, que demandam bastante disciplina, mas também por cultura. Então, não é qualquer organização que está pronta para simplesmente entrar numa metodologia que abraça as métricas com o devido processo que elas devem ser abraçadas, né? Muitas vezes falta maturidade, muitas vezes falta capacidade de monitorar, mas acima de tudo é importante que todas as pessoas da organização entendam o que significam essas métricas, entendam a necessidade de ser transparente, entendam a necessidade de tentar ser mais horizontal nessa questão. E cultura é difícil de mudar, então não é simplesmente conhecer o assunto e de uma hora para outra a gente já virou mestre no assunto porque a gente consegue aplicar aquilo e deu, assim, é realmente um processo aos poucos e de muito amadurecimento. Então, basicamente, a gente pode estabelecer um paralelo, assim, daquela cultura mais tradicional em relação a uma cultura que seria de dados, né? Da cultura tradicional, a gente tem os livros do time focados em partes, muitas vezes a gente vê sendo usada a expressão de cultura de silos, né? A gente tem os indivíduos focados em partes, eles estão esmagados pela complexidade de dados que a gente tem no mundo. A gente tem as pessoas sendo motivadas simplesmente pelos problemas que aparecem, e aí elas vão propondo soluções de forma muito reativa a esses problemas, muitas vezes simplesmente porque o cliente X apareceu dizendo tal problema, então a gente vai tentar resolver esse problema conforme o que o cliente X disse. Nisso as pessoas também não têm muita autonomia para testes e elas têm acesso restrito aos dados, seja por algum problema hierárquico, seja por algum problema de uma empresa que simplesmente não está preparada para ter essa transparência. E na cultura de dados, eu tenho meu time focado no todo, eu tenho meu time lidando melhor com essa complexidade, abraçando essa complexidade para ter ideias que são mais motivadas por uma visão do time. Como essa ideia é motivada por uma visão, ela vem de forma mais proativa, as pessoas são mais propositivas, elas têm mais autonomia para testes, elas conseguem gerar mais dados e assim elas conseguem acessar esses dados com mais facilidade também. Então essa é uma diferença de paradigma cultural que eu achava que era importante trazer no início dessa talk. E a Lean UX é o processo que eu vejo que muito é focado em abraçar as métricas como parte obrigatória do processo, né? A gente substitui todo um processo mais
de recolher requisitos no início do projeto, de ter um ciclo gigante de aprovação interna e depois aprovação externa. A gente substitui isso por ciclos curtos e iterativos para buscar o feedback sobre as nossas ideias o mais cedo possível e da forma mais frequente possível, tendo isso sempre orientado por critérios mensuráveis. E todo esse processo de trabalhar com métricas, ele vai demandar que eu tenha o contexto para isso, né? Então, eu preciso ter um acesso aos meus dados, eu não posso ter uma empresa que não tem transparência para conseguir aproveitar essas métricas. Eu tenho que ter, eu poderia ter um funil, né? Muitas vezes para entender isso melhor. Metas é uma questão muito interessante. A gente está falando muito em KPI hoje em dia, que são os Key Performance Indicators. É bem interessante a gente sempre tentar orientar as nossas métricas de UX pelos KPIs. Né? Hipóteses, que é um trabalho que demanda bastante repertório, porque eu preciso saber melhor o que eu tenho de possibilidade em termos de padrões de design. Desapego, porque eu já estou propondo uma ideia sabendo que ela pode estar completamente errada. E análise, porque eu preciso realmente sentar em cima do meu texto, da minha ideia, e ver se o meu usuário está respondendo da forma que eu esperava, ou se isso está indo da forma errada, enfim. E experimentação, a possibilidade de realizar testes, né? É algo que demanda bastante autonomia, disciplina e o conhecimento para realizar o teste em si. Eu vejo que poder aproveitar as métricas no processo é algo que esbarra em pelo menos uma dessas três. Aqui, no caso, é realmente mais a questão de a empresa estar organizada para isso. Nas hipóteses, isso no contexto, né? Nas hipóteses, eu vejo que é muito, assim, às vezes conhecimento técnico, assim, de como controlar o processo para que eu analise ele de forma hipotética. E experimentação, às vezes, realmente é burocracia, de eu não conseguir acessar o usuário final, de eu não conseguir ter realmente o que eu preciso para realizar essas experimentações. A presunção da variabilidade é essa questão de eu ter esse desapego das minhas hipóteses, eu não posso ter nenhuma ideia que eu vou desenhar a ideia e na hora eu já quero ela como o meu produto final. Eu tenho que estar preparado para desapegar quando for necessário, então não existe o precioso, né? E aqui é um resuminho de como a gente pode formular hipóteses, né? Basicamente, eu começo declarando a minha crença. Então, um exemplo aqui é que nós acreditamos que permitir que as pessoas salvem o seu progresso a qualquer momento é essencial para usuários de smartphone. Em seguida, a gente coloca o que a gente espera alcançar. Isso trará uma maior taxa de cadastros completos. E, finalmente, nós determinamos a evidência necessária para provar que essa crença era verdadeira. Nós teremos demonstrado isso quando conseguirmos medir uma melhoria de 20% em relação à taxa atual. Então, percebam que aqui a gente está falando simplesmente de um botão de salvar no meio de um formulário de cadastro, mas isso poderia ser tanto sobre a existência desse botão, que é esse caso, mas também poderia ser sobre a cor desse botão, poderia ser sobre a necessidade de ter esse formulário de cadastro, se não é melhor, sei lá, eventualmente ter outra forma de cadastro. Pode ser em qualquer escala essa categorização de hipóteses. Bom, mas enfim, depois desse contexto todo, o que de fato são métricas aqui? Primeiro é importante saber que elas não são simplesmente sinônimo de Google Analytics ou quaisquer ferramentas. Muitas vezes, quando a gente chega num curso de métricas, ele acaba sendo mais direcionado ao Google Analytics, mas não precisa. E elas também não são só coisa de marketing, negócio ou gestão. Obviamente, porque senão a gente nem estaria aqui, né? Métricas são padrões de medida pelos quais a eficiência, desempenho, progresso ou qualidade de um plano, processo ou produtos podem ser avaliados. Traduzindo, na UX a gente pode entender elas como sinais que mostram que a nossa estratégia está funcionando. Porém, aqui daí surgem uma série de cuidados que eu preciso ter com esses sinais. Porque são sinais, eles não necessariamente vão representar o que é de fato, né? Mas eles podem representar.
E aí os cuidados que a gente tem com esses sinais são que os mais fáceis de acompanhar muitas vezes podem não representar o que realmente é importante, e aí a gente vê um conceito que é a das métricas de vaidade, que podem fazer a gente ou o cliente se sentirem bem, mas elas não ajudam a gente a tomar decisões. Por exemplo, número de hits, número de mensagens enviadas, qualquer número em geral que a gente vê que é gigante e a gente quer mostrar, muitas vezes ele acaba sendo só uma métrica de vaidade, porque ele está lá só para fazer meio que uma bajulação e não está muito para mostrar resultado. E essa situação aqui exemplifica bem isso. Esses sinais eles podem não ser sempre resultados de decisões. Se eu tenho uma métrica que está sempre crescendo, muitas vezes ela não reflete uma mudança de UX. As mudanças de UX elas vão se refletir muito mais quando eu tenho uma mudança de uma hora para outra, em algum comportamento do usuário, por exemplo. Que antes era uma métrica relativamente estável, ela tem esse aumento que também é relativamente estável devido a uma mudança de UX que aconteceu antes desse salto. E esses sinais eles também podem ser ambíguos, porque, por exemplo, tempo no site não significa mais engajamento. O meu usuário ele pode passar mais tempo no meu site justamente porque ele está confuso, porque ele não está entendendo o que está acontecendo. Por isso, a gente tem que lembrar que as métricas também representam pessoas e é importante que a gente segmente os dados e observe eles com os devidos recortes. Eu vejo isso bem na situação do cliente que eu atendo aqui na Elegra hoje, que é um cliente que tem outros clientes de variados tamanhos, né? Eles podem ter cliente, eu posso ser cliente deles aqui em casa, eles podem ter uma loja de R$1,99, assim, que só tem uma unidade ali do outro lado da rua. E eles também têm clientes que são redes de supermercado, redes de farmácia. E para cada cliente desses, grande ou pequeno, vai ter um padrão de comportamento muito diferente. Então, na hora que eu for acompanhar uma métrica que é, por exemplo, o tempo que cada cliente passa sendo atendido pelo suporte, eu não vou poder agrupar o meu dado do meu cliente pequeno com o meu cliente grande. Eu tenho que dividir e entender se a minha atuação está influenciando mais o cliente pequeno ou o cliente grande, por exemplo. E a gente também pode ficar sobrecarregado de sinais e não saber o que fazer. A gente também pode deixar passar os sinais realmente importantes nesse processo. E nesse caso é muito tentador que a gente pense que quanto mais métricas eu tiver, melhor eu vou estar, mas o segredo para justamente conseguir utilizar as métricas no processo é que a gente tenha a menor quantidade de métricas possível. Trouxe esse slide só para ter um exemplo de quão grande é o universo que a gente pode ter de métricas. Eu isolei aqui a questão de negócio, marca e cliente, que são questões que eu vejo que muitas vezes estão mais relacionadas com a prática de UX, mas eu tenho todo um contexto de produtividade, de projeto, de processo, de vendas, de social, de TI, que também é mensurado, que também pode ser acompanhado como métrica. E como UX, eu não consigo abraçar tudo isso no processo, eu tenho que pegar pontos isolados e ir monitorando eles de acordo. Também muitas vezes os produtos digitais têm difundidas as métricas de marketing, que são adequadas ao contexto de marketing, mas elas podem ser analisadas de outra forma para gerar insights de UX mais incisivos. Então, em vez de pensar em taxa de conversão, por exemplo, no marketing, às vezes eu posso pensar em taxa de sucesso das tarefas que são essenciais para o meu funil na UX. Mas daí tá, como que a gente diferencia essas métricas, né? Realmente é caso a caso, mas para obter insights de UX mais objetivamente, eu posso buscar por métricas que dizem respeito à usabilidade, engajamento ou conversão. Por exemplo, usabilidade eu estou tratando de tempo na tarefa, de taxa de sucesso, engajamento eu estou tratando de minutos de atenção, de avaliação de felicidade, que daí a gente tem até o framework do Google Heart. E conversão, que daí tem um diálogo bem maior com o marketing, que é, por exemplo, a contagem de microconversão, que em vez de eu pegar o funil como um todo, eu vou contando os passos do funil, né? De atitude de marca, enfim. E um outro caso é quando eu tenho as minhas métricas que são mais orientadas a definir o ROI do processo. E muitas vezes eu vou ter que realizar questionários para conseguir
resgatar elas de forma mais apropriada. Muitas vezes eu consegui elas olhando para as minhas analytics. Muitas vezes as informações podem acabar vindo da minha equipe de suporte. E muitas vezes eu vou conseguir observar isso olhando para os meus testes de usabilidade. E nesse caso é bem importante que sempre que eu estou fazendo um teste de usabilidade, eu estou gerando uma métrica. E muitas vezes isso é algo que a gente acaba deixando de capturar por causa do nosso processo. Aqui eu trouxe só alguns exemplos de ferramentas para realizar teste AB, que é uma técnica que ajuda a comparar as hipóteses estatisticamente. Não vou conseguir entrar muito fundo aqui, porque poderia ter uma talk só sobre teste AB. Mesma coisa para heatmap, né, que são mapas que mostram bem visualmente assim, as áreas que estão recebendo a maior atenção numa página. Vocês vão ver que tanto de teste AB quanto de heatmap é bem difícil a gente ter ferramentas que são acessíveis sem custo, né, porque são empresas que têm produtos específicos para isso, que estão trabalhando para aperfeiçoar esses produtos, mas muitas vezes a gente tem trial free, então quem está aprendendo a usar essas ferramentas pode se contextualizar, e isso é bem legal. E só no finalzinho agora, dando uma pincelada mais específica sobre ROI, né, que é o retorno sobre investimento, Return over Investment. A gente não vai conseguir aprender a calcular ROI nessa talk, porque, enfim, designer muitas vezes já tem medo de número, né? Mas mesmo quando não tem, a gente é muito caótico todos os resultados que a gente pode ter como consequência de um processo de UX. Então, o que eu queria trazer aqui era mais da importância de apontar o valor do resultado do nosso trabalho usando as métricas. Tipo, eu não vou conseguir te dar o cálculo de se tu investiu 200, enfim, tu investiu X reais em UX e tu teve 3X de retorno, é um número muito difícil de chegar, mas tu consegue dizer, tipo, olha que depois disso, depois dessa decisão que a gente teve, tal métrica, tal indicador aumentou tantas vezes, sabe? Então, a ideia é apontar um pouquinho do que a gente pode esperar. E aqui, esse esquema indica bem, eu acho, de forma bem didática, a questão de quais são os objetos que a gente está trabalhando dentro do contexto de design. Eu posso ter o meu produto sendo trabalhado, eu posso ter a minha marca sendo trabalhada, eu posso ter os meus serviços e o meu espaço sendo trabalhados. Tudo isso tem uma relação com UX. O meu benefício, ele pode ser estratégico, tático ou operacional. No caso operacional, eu estou fazendo uma alteração que vai fazer o meu usuário do meu sistema conseguir realizar as tarefas mais rápido, isso é ótimo. Ou eu posso estar tendo uma decisão estratégica de remodelar a homepage do meu negócio para uma abordagem completamente diferente que vai aumentar as minhas vendas. E isso pode ter efeitos no fluxo de caixa, deixando o fluxo mais rápido, fazendo o fluxo ser maior, reduzindo os meus custos, ou até mesmo acumulando capital intangível, que no caso é a valorização da marca, né? Que nem quando a gente vê que a marca da Coca-Cola vale sei lá quantos bilhões, né? A UX ela também ajuda a gente a aumentar o valor da marca dos nossos negócios. Basicamente, se a gente tivesse que resumir todas as coisas assim que eu consigo apontar de forma bem direta que são influenciadas pela UX e eu consigo ter uma conversão de valor nisso, é meio que, em síntese, esses fatores aqui: ticket médio, prevenção de erros, percepção da marca, custos de treinamento, taxa de conversão, NPS, NPS, produtividade, custos de suporte, precisão de estimativas e custos de desenvolvimento. Alguns exemplos, assim, ticket médio, para mim, às vezes é mais simples, no caso de e-commerce, por exemplo, que se eu tenho vendas dobradas, graças a um projeto, eu consigo dizer que eu tive esse aumento devido a esse projeto. Produtividade, se eu vejo que os usuários do sistema estão realizando as operações 2 vezes mais rápido, daí também eu converto isso para um retorno. Custo de ligação de suporte, enfim. E aqui alguns exemplos que são mais direcionados ao contexto de UX dentro do projeto em si. Esse gráfico aqui ele demonstra
como que fica a relação das minhas alternativas possíveis, dos caminhos que eu posso tomar dentro de um projeto, em relação ao custo das mudanças que eu vou ter. Então, o processo de UX, as atividades de UX, elas ajudam a gente a explorar essas alternativas o mais rápido possível, o mais cedo possível, ainda quando eu estou na fase de requisitos do meu projeto, antes dos desenvolvedores colocarem a mão na massa, antes que isso demande uma refação caso alguma coisa dê errado. Então, aqui eu tenho uma economia bem significativa graças às atividades de UX. Nisso tem vários estudos que a gente consegue ver esses indicadores sendo monitorados, mas eu trouxe um aqui que, por exemplo, trabalhar com protótipos rendeu 50% maior precisão na estimativa de custos e prazos, 80% menos pedidos de esclarecimento pelo time de dev e 25% menos retrabalho e bug fixes após o lançamento. Isso tudo por trabalhar com protótipos. E esse gráfico aqui, ele sintetiza bem o que a gente quer dizer com isso, né? Tentando mostrar esse valor, que se eu invisto $1 durante a minha pesquisa do meu projeto, eu estou poupando um erro que poderia acontecer depois e custar $100 para alteração em desenvolvimento, por exemplo. Então, isso aqui ajuda a demonstrar bem o que a gente quer dizer quando a gente está tentando reforçar o valor das atividades de UX. E, por fim, alguns cases mostrando o uso das métricas antes, durante e após o projeto. Um projeto que eles usaram dados tanto no início, quanto na metade, quanto no final do projeto, é do HubSpot, que é uma plataforma de vendas e inbound marketing. Eles usaram dados para observar diferentes comportamentos que estavam prejudicando a retenção de usuários deles. E aí ficou claro que a homepage carecia de informações críticas para eles. E aí eles, durante todo o processo, fizeram um processo de forma bem lean, usando heatmaps, scroll maps de mais de 25 mil usuários, entendendo onde ocorria o desengajamento em cada alternativa que eles foram aperfeiçoando. E no fim, com o projeto entregue, eles observaram que as taxas de conversão duplicaram e até triplicaram em algumas áreas. Isso para uma plataforma que tem 10 milhões de acessos por mês. Então, é algo bem massivo, né? A General Electric, ela tinha uma plataforma com softwares pouco consistentes e eles resolveram investir em uma plataforma unificada para a empresa. E no primeiro ano após o lançamento do projeto, eles tiveram um aumento de produtividade de 100% nos times de desenvolvimento, gerando economia de estimados 30 milhões. Tem o caso da Virgin America também, que era uma companhia aérea, que lançou uma nova plataforma digital e usou teste AB durante todo o processo. E lançou o site e nos 2 quarters depois do lançamento, eles viram que a taxa de conversão aumentou 14%, as ligações de suporte reduziram em 20% e os passageiros estavam conseguindo fazer o booking 2 vezes mais rápido. E, por fim, a Music and Arts, que é um e-commerce de instrumentos musicais, fez um projeto que englobava melhorias básicas de usabilidade e eles conseguiram aumentar as vendas anuais em 30%. Basicamente era isso que eu tinha para trazer para vocês. E é realmente mais aquela questão assim, de tentar trazer uma mensagem de que a gente tem as métricas como algo que pode nos ajudar a impor mais respeito durante as nossas atividades e a ter mais controle do processo de forma geral, para que a gente deixe de simplesmente engajar em discussões tipo, eu acho que X, eu acho que Y, e tentar ficar menos em argumentação e mais em prática e mais em conseguir consultar esses dados, demonstrando nossos resultados, enfim. Muito obrigado. Pô, parabéns, Gus. Muito obrigado. Muito boa a tua talk, inspiradora. Falar sobre o ROI de UX e de design sempre é um assunto muito legal, né? Galera, quero fazer o convite para todos. Quem tem perguntas, mandem as perguntas ali no chat. Eu vou ir passando elas aqui para o Gus. Esse é o nosso momento de transição também. Então, daqui a pouquinho eu vou chamar o Prestes para fazer a talk dele. Então, se quiserem, aproveitem para levantar, para ir no banheiro, esticar as pernas, pegar uma água. Quem quiser, mande suas perguntas. Muitos Bastante gente parabéns, entrou enquanto... Exato. Até agora, chuva de parabéns, Gus.
Show de bola. Façam Teve bastante perguntas, gente que vamos conversar. Exato, mandem perguntas, adicionem o Gus no LinkedIn, procurem o Gus, tem aí o e-mail dele. Teve bastante gente que entrou enquanto o Gus já estava falando, galera. Então, pedidos aqui, já vi que todos estão no mudo, basicamente. Quem puder, abra sua câmera. Coloquem também entre colchetes o nome da empresa de vocês, por favor, antes do nome, para nós sabermos de onde vieram, como nos encontraram. Alguma curiosidade que alguém queira discutir mais? Valeu pelo feedback positivo, pessoal. Eu tenho uma colocação, Por favor. mas é a respeito de métricas, mas no design em geral, porque eu já trabalhei em alguns grandes escritórios aqui de Porto Alegre, ou médios escritórios, como a Verge Design, Plano Base, e eu fiz meu mestrado em 2015 e era para trabalhar com gestão de projetos e acabou migrando para a questão das métricas para projetos de design gráfico. E naquela época eu entrevistei tanto o pessoal da Verde, Plano Base e mais uns outros 2 escritórios. E a maioria dos escritórios tinham conhecimento sobre as métricas, mas quase nenhum utilizava, né? A métrica básica para o design gráfico naquela época era tempo, horas trabalhadas versus horas vendidas. Era esse o que eles mensuravam, né? E até mesmo justamente por essa questão de tu também saber o quanto o teu trabalho ou o quanto o investimento, né, que o cliente está fazendo, se realmente esse investimento foi bem remunerado, foi remunerado corretamente, né? Então, essa questão das métricas para o design e agora com essa questão da UX é super importante mesmo, até para também valorizar, né, o que a gente faz e para mostrar também essa parte de que muitas vezes o empresário ou o cliente ele quer ver números, né? E não só, por exemplo, uma interface bonita ou um projeto de embalagem ou de marca legal. Era isso. Temos uma pergunta, obrigado, Everton. Temos uma pergunta ali no chat, da Rafaela do Grupo A. Gusto, já passou por um cenário em que a gestão olhava somente os números de conversão, as vendas dos produtos, e alguma sugestão de como começar abordando, como desenvolver a UX dentro da empresa impacta nisso? Vai da pergunta. Tem um caso bem recente disso, que é justamente esse cliente que eu falei da loja pequena versus a loja grande, né? Que é um cliente que eu vi, assim, no discurso durante as reuniões, que o foco, assim, quando eles falavam comigo, até porque às vezes tem a percepção de que o UX está lá para fazer coisas bonitas, infelizmente. Só fazer coisas bonitas, né? Não melhorar o produto como um todo. Mas tinha muito discurso de que era o aplicativo do cliente que tinha que ser bonito, e não a plataforma de gestão dos clientes, a plataforma de gestão dos funcionários gerindo os clientes, né? Que tinha que ser tão funcional, né? Então é muito essa situação de eu tô olhando só para, sei lá, os meus usuários vão adorar, vão aprovar muito o aplicativo final, e sei lá, eventualmente isso vai aumentar as minhas vendas, vai aumentar a conversão, mas é muito a questão de não perceber que o que a gente está fazendo está aumentando significativamente a produtividade dos colaboradores, né? Então, a gente está olhando muito para a questão de suporte, né? Para redução de tempo de chamada, redução de atendimento, e a gente só está conseguindo fazer isso porque dentro desse projeto a gente costuma ter a prática de ter momentos de troca de conhecimento. Então, foi toda. A gente já fez. A gente faz basicamente de 2 em 2 meses uma rodada de palestras em que cada pessoa do projeto fala 5 minutos sobre um tema, né? E aí, durante essas palestras, teve momentos que a gente trazia algumas questões que tangenciavam esse assunto.
Eventualmente, a gente trouxe a questão do Lean UX, a questão das métricas. Eventualmente, essa conversa sobre métricas levou a gente a ter uma conversa mais realista sobre o que o nosso projeto está contribuindo para a empresa. Então, realmente foi uma questão que a cultura foi tudo, sabe? Porque a gente não teria conseguido levar um olhar mais aperfeiçoado sobre as métricas de UX se a gente não tivesse tido essa mudança cultural junto com o cliente. Não sei se isso responde, é bem específico por causa que a gente teve, né? Mas não sei se te ajuda de alguma forma. Espero que sim. Ajudou muito, Gus. Obrigada mesmo. Acho que é muito isso, né? A gente tem que educar aos pouquinhos e né, um dia a gente mostra uma coisa, outra hora mostra uma coisa, porque parece que a pessoa tem que fazer aquela conexão na cabeça, né? Que aquilo vai trazer um resultado positivo depois na venda também, né? Porque às vezes a gente falando direto, eles não levam tão a sério, parece, né? Então, Sim. acho que é isso aí. Obrigada, viu? Adorei a apresentação. Obrigado. Legal. Se tivermos mais perguntas, pessoal, sintam-se à vontade. Deixa eu aproveitar para perguntar aqui, Prestes, se tu já estiveres pronto, me dá um joinha aí, tô olhando tua câmera. Beleza. Legal, obrigado. Deia, por favor, dá acesso de host para o Prestes para ele poder compartilhar a tela dele. Eu vou interromper tua tela aqui, Gus. Legal. Galera, eu incomodo com as câmeras, porque as câmeras são importantes para os nossos speakers saberem, verem as reações de vocês. Então, se está todo mundo dormindo, eles conseguem dar um grito do outro lado. Se está todo mundo super engajado, assim, olhando para a câmera loucamente, eles sabem que tá show de bola. Então, sintam-se à vontade, viu? Bom, não temos mais perguntas por aqui, então, para o Gus. Galera, sintam-se à vontade, então, para adicionar ele no LinkedIn, para mandar e-mails, para contatar, trocar ideias. ROI de UX é sempre um baita assunto. Chamo, então, o Prestes agora. Beleza. Estão vendo minha tela? Para trocar uma ideia conosco. Sim, já vejo tua tela, Prestes. Legal. Obrigadão, vai lá. Legal. Boa sorte. Boa noite a todos. Primeiro agradecer aí o convite do Guilherme. Fica um pouco mais complicada, né, a apresentação depois de que o Gus fez uma apresentação tão bonita ali, com slides tão elegantes. Não esperem o mesmo da minha, tá? Mas vou tentar não parecer tão amador. Bom, a gente vai falar agora, vou falar sobre métricas customizadas, tá? Então, esse assunto aí é bem da parte de Domain Observability, né? E a gente vai falar do monitoramento do ciclo de um pedido com visualização em tempo real, usando o Spring Boot com métricas customizadas, né? Usando o Micrometer. Com relação a dúvidas, acho que o pessoal pode tratar mais no final ali, enfim. E, bom, essa apresentação, inicialmente, ela foi criada junto com a minha colega Tamires, tá? Hoje, somente eu farei a apresentação, mas já gostaria de aproveitar e agradecê-la. E mencionar ela, fazer uma menção honrosa a ela, que permitiu também que isso fosse possível dentro do cliente, tá? Bom, falar um pouco a meu respeito. Eu sou DevOps Engineer, trabalho já há algum tempo e busco trabalhar sempre em projetos de plataforma dentro de times de SRE, tá? Eu gosto de carro antigo, esse é meu hobby, e tem um Gurgel Super Mini funcionando, para quem não, provavelmente muitos não sabem o que é, mas para os aficionados por carros sabem do que eu estou falando. Bom, contextualizando então, tá?
nós atuamos dentro de um projeto, de um time de SRE do mercado varejista, tá? Onde os desafios, né, são justamente implementar métricas customizadas e monitorar o ciclo de vida de um pedido, tá? Sendo que esse pedido ele pode ser um item ou N itens, né? E, enfim, a busca era atender às necessidades de negócio usando padrões. A gente não podia fugir muito dos padrões de uso, né? Uma vez que o projeto já estava em andamento. E também um dos pontos que nos foi bastante mencionados, né, foi a questão de tornar essa solução de forma sustentável para o time de desenvolvimento, tá? Opa, deixa eu ajustar aqui. Beleza. Deixa eu... Bom, então a demanda que nos chegou, né, chegou o time, nós trabalhávamos dentro desse time de plataforma, então nós éramos responsáveis por o que no meu entendimento um time de SRE tem por função principal, que é acelerar da tração, né, ao time de desenvolvimento e orientar com relação à questão de arquitetura da plataforma. E um desses pontos que nós ainda não tínhamos era justamente, nós tínhamos uma visão de monitoramento de aplicação, de infraestrutura, componentes, recursos computacionais, né? Mas nós não tínhamos visão de negócio. Nossa visão de negócio, que não dá para se chamar disso, se resumia a HTTP error, né? Visibilidade de erros HTTP e códigos HTTP. Então, nos foi solicitado nós precisávamos de uma visão de operação do ciclo do pedido, que é o business, que é o core desse cliente. Esse monitoramento tinha uma necessidade, né, de produzir alertas, então, quando um determinado pedido não evoluísse para que o time pudesse realizar, né, conseguir buscar, né, esse pedido e ver o que está acontecendo com ele. Então, tínhamos os thresholds, né, tínhamos essa demanda em vista. Tá? Bom, então, recebida essa demanda, nós tínhamos algumas coisas em mente, né, que precisávamos de uma solução com integração facilitada, tá? A questão de método de envio adequado para arquiteturas distribuídas, aí a gente está falando de questão de monitoramento mais baseado em eventos, né? E não se prender a monitorar um servidor. Isso tinha que cair por terra. Não era viável para nós. Necessitava de um baixo acoplamento, né? O suporte deveria ser aderente a soluções enterprise e open source. Isso nós tínhamos em mente. Então a gente tinha que saber que quando a gente está falando de stacks de domain observability, nós também temos que pensar muito com o final, onde essa métrica vai ser consumida, né? Ter cuidado com questão de injeção em classes e tal.
Então era uma preocupação justamente para manter das nossas premissas, que era o baixo acoplamento. Então nós tínhamos que ter como visão que possivelmente no futuro essas métricas estariam sendo consumidas por uma outra solução de APM, um Dynatrace, um Datadog, um Elasticstack, né, um Elasticsearch com Kibana, etc. E tinha que ter uma questão de ser um pouco agnóstica, né? Tinha que ser agnóstica à arquitetura. Então nós não podíamos fazer uso dos managed services, né? Dos cloud providers, porque não era uma realidade do cliente. Ele tinha tanto soluções on-premise quanto nos players de cloud e soluções híbridas, né? Então essa era a importância que nós tínhamos para essa padronização, tá? Bom, como mencionei anteriormente, esse projeto ele é um projeto de omnichannel dentro do cliente, tá? Então queria se ter se dar a mesma questão de experiência do usuário e tal, ter uma questão de compartilhamento de estoque também, né? E então alguns componentes dessa nossa primeira stack, digamos assim, do projeto onde nós implementaríamos esse primeiro piloto aí, né, nesse dashboard de operação, seria uma stack onde contávamos com Kubernetes como orquestrador de containers, né, já se tinha uma stack open source com InfluxDB, né, Grafana. O uso era, em especial, das APIs com Spring Boot 2.5. E justamente buscando esse padrão, nós entendemos que o uso do Micrometer para o Spring Boot e alguns outras, até mesmo para o uso do Java, seria mais interessante, né, para essa stack do cliente. Um dos pontos, e até alguns agradecimentos eu preciso deixar aqui, tá? Em parte a concepção dessa stack, ela foi dada juntamente com o César Mesquita. Quem fez a idealização da parte do uso do Micrometer juntamente com o time de SRE foi o arquiteto de software Marco e o Douglas Rossi. Então eles também contribuíram bastante para a stack, tá? Bom, falando de arquitetura, né, do fluxo, como que foi idealizada a solução, o cloud provider utilizado nesse piloto foi a Azure, tá? Então nós não utilizamos como mencionado, a gente não podia utilizar soluções como os Insights ou Azure Insights ou coisas assim para fazer injeção nos microserviços. Nós precisávamos que isso fosse que pudesse ser trabalhado em outros cloud providers, assim como on-premise. Nesses pilotos foi utilizado, então nós tínhamos uma esteira aqui com o Azure DevOps, né, como CI/CD. Então essa esteira possui os descritores de publicação, né, do Kubernetes. Tínhamos um Nexus como repositório de artefatos, a questão de um config server, né, do Spring Boot para as propriedades da aplicação. O deployment era feito dentro dessa esteira, publicado diretamente ao pod, né? Então, dentro do deployment do cluster. Esse cluster tinha diversos... Nós não tínhamos muita visibilidade de onde
esse microserviço estaria, né, falando computacionalmente, por isso que ele precisava ser uma solução distribuída, né? Não nos interessaria aonde esse componente está em execução, ele precisa fazer o envio de métrica adequado, né? Justamente pelo uso do HPA dentro do Kubernetes, nós tínhamos uma questão de não só do scale dos nodos, dos worker nodes, como o scale do próprio pod dentro do próprio pod dentro o HPA podia, de acordo com uma determinada métrica computacional, normalmente, CPU, memória, enfim, ele escalava esse pod para N réplicas, de 1 a N. Então, independente de quantos nós tínhamos aqui, a ideia era em fazer o envio dessas métricas para o InfluxDB e fazer uso do Grafana para ter visões temporais dos dados dessas métricas, observar comportamentos anômalos e gatilhos de alerta. Boa parte dessa stack nós tínhamos como base, como eu mencionei, métricas de aplicação e não métricas de negócio, que foi a demanda original. Então, nós conseguíamos avaliar performance, avaliar a versão de componentes, esse tipo de coisa, né? Nós já tínhamos essa visibilidade e monitoramento em cima disso. Mas o ponto aqui era inserir métricas customizadas do ciclo de pedido, né? Para ter à disposição um dashboard mais de business, né? Mais de operacional. Então, o interesse era que os gerentes tivessem acesso a essa visão, esse painel em tempo real. Só que tínhamos a stack, né? Qual foi o grande percalço aí e o divisor de águas? Bom, nós sabíamos o que nós deveríamos fazer, que era fazer a ingestão de métricas dentro dos microserviços, porque como o ambiente era uma arquitetura orientada a eventos, nós sabíamos que tínhamos de produzir uma métrica quando o evento fosse gerado, né? Mas isso não era uma realidade, porque por uma questão de capacity, nós sabíamos, capacity do time, né, de desenvolvimento, nós sabíamos que isso se daria a médio e longo prazo. E o pedido ele foi a curto prazo, nós tínhamos de começar a gerar valor, né? Então, bom, como eu mencionei, é uma arquitetura baseada em eventos. Esses eventos são enviados a um data lake para processamento analítico, né? Desde o começo também nós mencionamos que a nossa ideia não era concorrer com o analítico, com o time de cientistas de dados, né, de análise de dados, BI, etc. Não, nós queríamos respostas rápidas de negócio, quando um fluxo para que a gente conseguisse tomar uma ação sem ter que olhar para o dado consolidado, né? Então esse era o objetivo, por isso que se chamou sempre de um painel de operação. Bom, nós aproveitamos desse primeiro momento de ser uma arquitetura baseada em eventos, né, com mensageria, e esses eventos eram populados dentro de um data lake, e eram disponibilizados via ETL para um data lake. Então, nós tomamos dois caminhos. Um a longo prazo, que era o que nós entendíamos como correto, de inserir as métricas customizadas dentro das aplicações, das classes, né?
como mostra o Domain Observability, quando é feito o request, né, esse request é executado, é que é feita a injeção do macrometer, dessa métrica customizada para fazer o envio, né? Mas nós precisávamos responder algumas perguntas já ao time de negócio. Então, nós aproveitamos esses eventos e esse envio de eventos para o Data Lake para gerar um coletor. Então, nós tínhamos de toda a arquitetura do Omnichannel do cliente, nós tínhamos uma base de eventos e nós resolvemos, para responder perguntas mais urgentes do ciclo do pedido, realizar a criação de um coletor que faria análise desses eventos, enquanto nós iríamos fazendo a ingestão, né, dentro dos microserviços e a longo prazo manter eliminar o coletor, né, que teria o delay lá do ETL e ter essa métrica em tempo de execução, para que nós não tivéssemos o delay que nós teríamos do coletor lá até chegar no ETL e tal. Esse delay nos gerava em média 1 hora de delay do evento em si. E isso era muito ruim para o negócio. Tá? Bom, falando um pouco do ciclo do coletor, o que acontecia? Esses arquivos que se menciona aqui são os próprios eventos. Né? E quando os eventos são do tipo ordem, se analisava se é do tipo pedido, porque podia ser um outro tipo, né? Enfim, uma reserva, enfim. Caso ele não fosse, ele pegaria o próximo, né? Ou verificaria mais pedidos. E aí passa-se a triagem, né? Que o tipo do evento, o estado, né? Ele faria a inserção dessas métricas, esse counter, né, dentro do próprio InfluxDB. Então, o coletor seria responsável por fazer a gestão da inserção desses eventos, né? Como se fosse dentro de um cloud provider, normalmente esse coletor seria uma função lambda ou algo nesse sentido, né? Uma function. E os alertas seriam que foram acordados, né, inicialmente com o cliente, foram quando o número de pedidos criados fossem menor do que os pedidos novos, isso mostraria algum problema na máquina de estado, né, do ambiente. Quando o número de pedidos empacotados fossem menores do que os pedidos faturados, mostra que existe algum problema ali de billing, né, de tesouraria, faturamento. A questão de faturado mais empacotado for menor do que disponível e disponível menor do que entrega. Enfim, nós nos limitamos a responder algumas questões ao cliente, né? Porque nós tínhamos um grande receio de que o que começou como algo paliativo se tornasse o permanente, ou seja, fosse feito o uso do coletor ao invés de se priorizar o correto, que é a ingestão, né, das métricas customizadas nas classes, nos métodos dos microserviços. Então aqui segue algum exemplo do que a gente está mencionando, né, do que eu mencionei dentro da questão dos pedidos, né? E aí essa parte, a inteligência, seria feita dentro do Grafana, né? Para fazer análise de anormalidade. Tá? Beleza? Aqui alguns exemplos de dashboards que nós poderíamos entregar, né? Essa apresentação está um pouco defasada, mas eu posso adiantar quais itens que foram viáveis entregar até mesmo dentro do coletor, né, e parte dentro dos microserviços. Existia uma questão de entrega desses pedidos ao cliente. Primeiro, a retirada da transportadora, né, e a transportadora tinha um lead time lá com a transportadora, um SLA acordado. O que foi observado é que, primeiro,
e um período de corte desse SLA. Se o cara pegasse depois das 3 da tarde, era um SLA, enfim. Bom, nós conseguimos dar visibilidade sobre a quebra de SLA por parte da transportadora, né? E também relacionar que uma vez que a transportadora atrasasse a coleta, era fato, praticamente 100% de garantia de que ia também gerar atraso na entrega para o cliente. Então, nós tínhamos já 2 métricas. O lead time de acordo com o cliente, porque a primeira iniciativa foi melhorar essa interação com as transportadoras e melhorada essa relação, logo nós tivemos visibilidade que essas entregas também deixaram de impactar o cliente final, né? Que uma vez lá atrasado podia fazer a solicitação de vale-troca, enfim, gerava um transtorno para a empresa, né? Então, aí alguns exemplos de entregas atrasadas, de pedidos dos estados pedidos, né, o fluxo, criação de ordens por loja, para que o gerente tivesse visibilidade sobre a loja dele, né, um dashboard específico da loja dele, né? E isso durante a pandemia se mostrou bem interessante, essa visão durante a pandemia, principalmente porque lojas físicas foram afetadas com isso. O e-commerce começou a fazer uso muito do omnichannel, né? E a visão foi muito importante para que a empresa conseguisse ter controle, né? E manter a questão de satisfação. Como mencionei no começo, nunca foi ideia concorrer com Analytics. Então, a ideia nunca foi ter uma visão consolidada, sempre são visões de no máximo 7 dias, onde qualquer informação posterior a essa seria feito uso de BI, né? Então, quais foram as possíveis respostas ao negócio que foram entregues já pelo próprio coletor, né? Então, as ações realizadas para determinar um problema foram efetivas a curto prazo? Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes fazem um questionamento e buscam dados históricos, analíticos, e até se ter visão de que o determinado problema foi corrigido, entre aspas, ou ocorreu uma reação, eu preciso aguardar dados consolidados para ter essa visão, de um modo geral. A ideia aqui seria apoiar essas respostas de uma maneira mais rápida, com uma visão de operação, tá? Alterações numa aplicação mobile, elas geraram um efeito positivo para a experiência do usuário. Enfim, a questão que o Gus lá estava falando de fazer ter alguma visibilidade de teste AB, né? Com relação às métricas enfim, a questão de visão do usuário, conversão de margem, conversão de venda, esse tipo de coisa, tá? E isso, numa nova versão do serviço, melhorou a performance do processo de entrega do pedido. Ou seja, uma vez que nós temos todo esse fluxo mapeado, a gente pode mensurar a performance. Onde antes nós tínhamos somente a questão que não nos dava muita visão de trace distribuído, mas tu pode ter o trace distribuído do lado do usuário, mas de um ponto de vista o fim a fim da solicitação até a entrega, isso tu não consegue mensurar com o trace distribuído, né, com o APM. Então, nós podíamos ter essa visão aí do back-end. Bom, e isso nos permitiria fazer uma menor observação dos impactos, né? Permitir a questão do cara release quando a gente testa feature,
dentro de uma aplicação e validar a questão de influências da UX com A/B test. Tá? Legal. Bom, vamos falar então agora da implantação disso para o Spring Boot, que foi a realidade desse piloto. Ela é uma implantação dentro das propriedades para quem usa um Bootstrap dentro da aplicação ou para quem usa um config server externalizado, né, para ter mais uma distribuição melhor. Esse cara aí basta ser implementado da seguinte forma: a parte de management do microserviço-alvo, métricas, export, o tipo aqui, se tu colocar outro tipo, exemplo, Dynatrace, enfim, outro método de exportação das métricas, ele é bem tranquilo de fazer a alteração. Nesse nosso caso foi feito o uso do Influx, mas pode ser Elasticsearch, enfim, como eu mencionei ele nos slides iniciais. Ele é bem agnóstico com relação a isso, permite tanto open source quanto as soluções enterprise, e aqui as especificações, onde aqui é o meu intervalo de envio. Legal pontuar do Macrometer é o seguinte, que como ele é um padrão do Actuator para o Spring Boot, tu precisa fazer, a alteração que tu precisa fazer na aplicação, ela é muito baixa. Então tem um baixo acoplamento, que é o seguinte. Aqui, se tu fizer simplesmente sem fazer métrica customizada, se tu não customizar dentro das classes e dos métodos, simplesmente fazer essa configuração, o que vai acontecer? O próprio Actuator vai fazer envio de métricas padrões do que já estão no Actuator. Então, tu vai receber a questão de classes lidas, enfim, falando de aplicação, código, URI, quando tu faz um REST, tu tem um POST, GET lá, tu tem essa visibilidade já, sem ter que fazer injeção, né, dentro de uma classe. Essa é a configuração. Nada depois muda dentro das parametrizações da aplicação, no sentido de Bootstrap, né, de config server. Tá? Aqui é a implementação, um exemplo de implementação, onde é feita aqui um exemplo de métrica customizada. O que acontece? Aqui é a implementação da classe e do método que eu vou implantar, mas aonde que eu vou fazer a chamada para esse método? Dentro, quando for ocorrer o evento, seja de uma compra, de um estorno, enfim, quando ocorrer um evento do negócio, eu preciso fazer o uso, fazer a referência, né, desse cara aqui e fazer o import dele dentro da classe ou do meu serviço, né, onde eu vou fazer o uso. Então, aqui é um caso de ordem, né? Toda ordem criada será produzida uma métrica customizada, né? Então eu vou ter visibilidade quando determinado request quando determinada operação dentro de um service da minha aplicação for executado, eu faço a inserção dessa classe e ela vai produzir uma métrica com os dados que eu estou passando para ela. No caso, eu tenho alguns dados, isso aqui é uma classe de exemplo, mas o tipo de ordem, a razão, o ID dessa ordem, enfim, e aqui o incremento que eu vou especificar. Tá? Também é permitido outros tipos de métricas, tá? A questão do Gauge, enfim, o próprio framework do Micrometer, ele é bastante vasto, né, em relação ao tempo, ao tipo de métrica que eu utilizo, tá?
E aqui é um pequeno vídeo aí do... Não sei se ele vai... Não dá. Deixa eu ver se eu consigo... ficou meio pequeno. Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar, assim. Eu não sei se vai aparecer para vocês no share, mas... vocês estão vendo ali a ideia? Sim. Tá, beleza. Então é o seguinte, na prática o que aconteceu foi, ele é bem rápido diante do tempo, mas na prática, uma vez que tu customizou uma métrica, fez a inserção dela, publicou, fez teu deployment, né, do teu microserviço, toda vez que aquele serviço for chamado via, vamos pensar que é uma API, uma API, ele vai produzir uma métrica customizada. Tá? E aí, aqui é a exemplificação, né? o uso de como que isso aí apareceria dentro do InfluxDB para depois fazer a exportação, né? desses valores para o uso desses valores aí para o Grafana. Então, esse é um exemplo, né? As razões ali, tal qual foi mostrado na classe de exemplo. Tá? Bom, com relação ao uso do Grafana, tá? Nossa ideia foi sempre fazer o uso do Grafana porque ele tem uma API de importação e exportação, tem versionamento. Então, o que isso vai permitir aos desenvolvedores? Incluir a criação dos próprios dashboards dos produtos, dos microserviços, em sua pipeline, no CI/CD, na esteira da aplicação. Por quê? Porque no nosso entendimento, no entendimento do time, a ideia é que a métrica customizada seja um requisito de história, um critério of done do PO. O PO precisa fazer, dentro da história, essa solicitação. O time de desenvolvimento vai avaliar a criação dessa métrica customizada, né, que foi requisito do negócio, e vai poder provisionar tanto a métrica na aplicação, a métrica customizada, como já exportar o dashboard dentro da esteira, né? Enviar via JSON o dashboard para a esteira e dentro do pipeline dessa esteira a publicação já ser realizada em todos os stages de desenvolvimento, até produção. Tudo feito via API, com o BuddyToken para o Grafana. Então, veja, a ideia do time de SRE não é ficar com a responsabilidade dessa stack, e sim dar responsabilidade ao próprio time, que mantém o produto, de fazer a entrega toda sem envolvimento. É como se fosse um no-ops, né? Sem tu precisar de chamar um cara do time de SRE ou de infraestrutura, enfim. Ele vai poder entregar o PO e mostrar como evidência o dashboard entregue no ambiente de desenvolvimento, né? E a partir daí evoluir sem precisar da interação de um cara de infraestrutura, né? Bom, eu tentei ser o mais sucinto possível, né? Então, fica o meu agradecimento, como mencionei ali, a questão dos gráficos não tão bons quanto o do nosso amigo Gus, mas fico aberto a perguntas, caso elas houverem. Deixo também um link do post que tem mais detalhes técnicos e maior descrição do problema e da demanda. Mas é isso, pessoal.
Muito obrigado, Prestes. Parabéns. Métricas é um assunto sempre em alta, né? Isso que tu comentou mais para o fim sobre autonomia para o time, eu vejo como algo essencial para que funcione, né? Então, isso é muito legal. Pessoal, fica o convite, perguntas para o Prestes, coloquem no chat ali. Se sentirem à vontade, também podem abrir o microfone, sem problema. E eu quero pedir exatamente para a Déia lançar a nossa última poll da noite. Jogo rápido, agradecendo a todos. Tanto uma pergunta aqui sobre a satisfação de vocês com as talks da noite, quanto sugestões para o próximo meetup. Então, sintam-se à vontade para responder. Se tiverem perguntas, bora lá. Ó, Prestes, o Giordan está pedindo o link. Bota o link para nós, por favor, no chat ali. Mando, peraí. Deixa eu me achar aqui e já mando. Aí, rolou uma admiração lá pelo Gurgel que fala? Perguntaram se tem fotos do que tu falou lá no início, Prestes, sabe? Ah, sim. Perguntaram até se tem fotos dessa... Gurgel? Ah, do Isso Gurgel? aí, Gurgel. Isso aí. Não, tem... Desculpa, falei errado. Deixa Não eu lembrava ver de como mencionar. Isso, deixa eu... O pessoal aí que também é aficionado. Puxa, deixa eu ver aqui. Eu acho que nós temos decidir métricas customizadas para não... tem o link da Ilegra, do blog da Ilegra. Aqui. Eu vou, para não mandar o blog pessoal, eu vou mandar o post, esse é o post relacionado ao... Tu acabou mandando ele só para mim, Prestes. Ah, porque desculpa. eu tava te mandando os tempos da droga, talk aí. Agora vai. Tá, eu vou mandar. Beleza. Esse é o meu blog pessoal, que tem mais outras coisas de Domain Observability, de Containers Orchestration. E o segundo, ele é um post exatamente da Ilegra, do blog da Ilegra, com relação às métricas customizadas. Tá? Eu deixo... E por fim, deixe-me ver aqui se eu acho o que vem a ser o Gurgel. Deixa eu ver se eu tenho uma foto dele aqui. Tenho. Como é que eu mando? Eu vou compartilhar a tela aqui, que eu acho que é mais fácil. Tá? Deixa eu ver aqui rapidinho. Tá, foi desabilitado Botei de novo, share. Tá, deixa eu colocar aqui, só para... ele é feio, pessoal. Quem esperava uma coisa bonita, assim, um negócio elegante, não agradou, eu sei. Mas ele é um carro feito de fibra e 100% brasileiro, feito pelo senhor Gurgel esse é de 92. É um carro 0.8, nem 1.0, Mas tá inteiraço. Tá sim, tá inteiraço. Prestes, rolou também aqui os tradicionais parabéns, muito top, show de bola. Temos uma pergunta do Everton, também perguntando se essa talk vai ser disponibilizada no blog da Ilegra. Daí a gente costuma colocar no... Já tem o próprio Prestes mandou o link aí da talk dele, tá, Everton? E ideia, se não me engano, a gente coloca a gravação no Meetup, né? Isso? Como é que a gente tem feito? Isso, a gente gravou esse evento, daí a gente vai colocar no YouTube, provavelmente colocar o link ali no site do Meetup. Mas o detalhe mais... Eu não sei se a gente vai botar no blog, mas o detalhe ali da talk tá no link que o Prestes mandou mesmo. A Tamires também tá ali, ó, Tamires. Tamires fez parte. Fez parte disso. Perguntas, pessoal? O que acharam sobre a talk? Já vi alguns elogios aqui, interesses sobre a stack, sobre problemas que o projeto teve. É aí que a gente aprende, né? Quando a gente pergunta do problema é que a gente aprende. Legal. Então tá. Muito obrigado, pessoal, a todos.
Estamos no limite aqui do planejado do nosso horário. Excelente, muito boas as palestras. Parabéns aos speakers, ao Gus e ao Prestes. Obrigado a todos pelo retorno de vocês.